A paz de Deus, meus irmãos. Eu quero contar algo que aconteceu comigo e que marcou a minha alma para sempre. Não conto isso para exaltação minha, mas para a glória de Deus e para que os irmãos entendam que o Senhor ainda fala, ainda revela e ainda corrige seu povo, porque Ele nos ama e não quer ver nenhuma alma se perder. Irmãos, tudo começou numa madrugada em que eu estava em grande angústia. Eu sentia um peso na alma, uma tristeza que eu não sabia explicar. Eu me ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a orar, pedir misericórdia, pedir força, pedir que o Senhor visitasse a igreja, visitasse a minha casa, e me visitasse também. Foi quando, de repente, eu senti meu corpo ficando leve, muito leve. Minha visão escureceu, mas a minha consciência continuava. E eu só conseguia chorar. De repente, irmãos, eu não estava mais no meu quarto. O Senhor me arrebatou. Eu me vi em um lugar muito alto, muito claro, mas não era uma luz que machuca os olhos, era uma luz que abraçava a alma. E eu senti uma paz que nunca senti aqui na terra. E ali, naquele lugar, eu ouvi uma voz. Não era uma voz de homem, nem de mulher. Era como muitas águas correndo, mas clara como alguém falando ao pé do ouvido. E essa voz disse: Minha serva, levanta-te. Porque eu tenho obra contigo, e tenho um recado para a minha igreja. Eu comecei a tremer, irmãos. Eu senti um temor tão grande que minhas pernas pareciam que iam se dobrar, mas ali não tinha medo, tinha respeito. A voz continuou: Muitos estão no meu templo, mas não estão no meu caminho. Muitos dizem que me servem, mas seus corações estão sujos. Dizem que me louvaram, mas seus pés têm corrido para o pecado. Irmãos, quando o Senhor falou isso, eu comecei a chorar. E foi então que ele me mostrou. Eu via os rostos de alguns irmãos da congregação. Vi obreiro, vi moça da mocidade, vi irmão antigo, vi assento reservado, e sobre alguns deles, eu via como um peso escuro, como algo que os puxava. E o Senhor disse: Eles pensam que eu não vejo. Mas eu sou Deus que sonda o coração. Eles brincam com o pecado, e o pecado está levando suas almas para o inferno. Quando ele falou a palavra inferno, irmãos, foi como se o chão tremesse. E eu senti um calor, um aperto, como se fosse a dor da alma de Deus por ver seus filhos se perdendo. E então o Senhor disse: Vai e fala. Porque se eles não se arrependerem, o juízo virá. Muitos que estão de pé vão cair. E muitos que eu chamei para ser luz estão apagados pelo pecado escondido. Eu comecei a clamar misericórdia, e eu dizia: Senhor, tem compaixão. Dá tempo para eles se arrependerem. E foi então que ele falou algo que eu nunca vou esquecer: eu dou tempo. Eu dou aviso. Eu dou sinal. Mas o povo brinca com o pecado. Diz para eles: voltem para mim enquanto é tempo. Porque o pecado mata, e quem morrer no pecado desce para a perdição eterna. Irmãos, quando ele disse isso, eu vi como se fosse uma porta se fechando, e algumas almas de joelhos tentando entrar, mas a porta não abria mais. E o Senhor me disse: Fala isso, minha serva. Porque eu não quero perder nenhum deles. Mas eu sou justo, e minha justiça não falha. De repente, eu senti como se estivesse caindo, e quando dei por mim, eu estava novamente no meu quarto, de joelhos, com o rosto molhado de lágrimas e o corpo tremendo. Fiquei ali por muitos minutos, sem força para levantar. Era como se uma parte de mim ainda estivesse naquele lugar espiritual. Quando consegui me levantar, o Senhor falou no meu coração: Agora vai. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, este testemunho não é para apontar ninguém. É para lembrar que Deus está voltando, e Ele quer sua igreja limpa, santa, separada. Quem está em pecado escondido, abandone hoje. Quem está brincando com o mundo, volte agora. Quem está frio, se aqueça.